Deuteronômio 8, versículo 2 diz: E ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Este é um versículo que nos lembra que Deus também prova e humilha o nosso coração. Deus é soberano. No tempo de autoajuda, é muito comum escutarmos textos bíblicos que falam de outras formas, que nos ajudam, que nos impulsionam, mas esse é um texto que precisa ser lembrado. Durante a provação no deserto, Deus experimentou o coração, provou o coração de Israel. A nação de Israel foi provada. O que lição eu aprendo com esse texto de Deuteronômio 8, versículo 2? Os desafios que Deus nos permite passar são para moldar o nosso caráter. Deus não é um Deus punitivo. Ele quer moldar o nosso caráter, nos tornando pessoas melhores. Os israelitas foram testados no deserto, foram chamados para aprender com suas próprias experiências. Há um outro texto que eu me lembro, que eu quero ler com você, que é Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando Esdras, provavelmente foi Esdras quem escreveu o Salmo 119, quando ele está escrevendo esse texto, dizendo que foi bom ter sido afligido, ele está dizendo que as provações ajudaram ele a entender as motivações do seu coração e o compromisso que ele tinha com Deus, se ele ia continuar obedecendo a Deus ou não. Assim como em Deuteronômio 8:2, Salmo 119, 71, tem a mesma lição, o mesmo propósito. E eu quero encorajar você lendo mais alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender que a provação ela é didática e ela ajuda. Ela não é algo punitivo, mas sim para aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago 1, versículo 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, pois vocês precisam saber que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem falta alguma. Portanto, querido, ter alegria nas provações é uma maneira correta de encarar as provações. As provações são para nos levar para maturidade, não é para nos punir, não é para nos trazer derrotas, mas sim para forjar o nosso caráter e nos tornarmos pessoas íntegras, mais resilientes, mais fortes, mais alegres. 1 de Pedro 1, 6 e 7 diz: Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A provação não traz alegria no primeiro momento, mas ela tem uma ação didática, então ela tem benefício, assim como às vezes um remédio que não é bom no começo, mas ele tem uma ação benéfica. Alguns chás são bem difíceis de tomar, mas a gente toma porque sabe que a ação benéfica virá a seguir. Assim também as provações têm ação didática e benéfica para a nossa vida. E aí o texto continua: assim acontece para que fiquemos comprovado que a nossa fé ela não é em vão, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, querido, se você está sendo provado, fique firme para ser provado e testado e aprovado, porque esse é o objetivo da provação. Quero ler mais um texto, Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova o coração. Romanos 5, versículo 3 e 4, para encerrar este nosso devocional. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Apóstolo Paulo está falando no capítulo 5, de 1 a 11, sobre vários benefícios
da justificação. E um delas é que a tribulação, ela produz para nós a paciência. Paciência é fruto do Espírito. E a paciência produz experiência, caráter aprovado, que produz esperança. Portanto, encare as provações com novas lentes. Não se deixe desanimar pelas provações. Estas referências bíblicas, tanto de Deuteronômio 8 como o Salmo de 119 e os textos que lemos, elas vão destacar a importância das provações como teste para provar nossa fé, mas para nos levar a um crescimento e maturidade espiritual que todos nós desejamos. Se você deseja crescer na fé, seja fortalecido em meio à adversidade. Por isso, não desanime, fique firme, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e desejo que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada para você. E quando as provações vierem, lembre-se, elas são didáticas, elas são para o nosso benefício e vamos tirar proveito delas. Forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.